Olá, queridos alunos, temos a alegria, a satisfação de levar até você mais uma aula de Química Orgânica. E, em específico, esta aula nós iremos tratar de reações químicas orgânicas e, mais específico ainda, as reações químicas de ozonólise. Então, vamos lá. Vamos ao que interessa, professor. Quero aprender mais este conteúdo, quero ficar muito bom em química, professor. É isso que eu quero, é isso que eu quero também. Os objetivos desta aula: retomar as reações de oxirredução, compreender a reação de ozonólise, praticar o conhecimento por meio de questionamentos. E quais são os questionamentos desta aula, professor? O que é o ozônio? Eu já ouvi falar, hein, professor? Eu já ouvi falar em ozônio, professor. Está relacionado com o meio ambiente, está relacionado com raios ultravioletas do sol, está relacionado com camada de ozônio. Sim, tudo isso está relacionado. E o que é oxidação? Vamos ver. Bom, vamos ver então o que é esta substânciazinha química denominada de ozônio. Bastante interessante para o nosso planeta e também para a nossa saúde, tá? No ozônio, tá aqui a fórmula molecular dele, O3. Por que, professor, O3? Porque são 3 átomos de oxigênio ligados entre si, tá? Os átomos de oxigênio unem-se 3 a 3, formando moléculas triatômicas. À temperatura ambiente, o ozônio é um gás azul claro e apresenta odor intenso e característico, que pode ser sentido após tempestades com descargas elétricas e também perto de equipamentos de alta voltagem. Aqui nós temos uma representação do que a nossa mente entende de como é esta molécula de ozônio. Tá? Então aqui, ó, a fórmula molecular. O elemento químico é o oxigênio, cujo símbolo é o O, né? A primeira letra do seu nome. Quantidade de átomos, 3 átomos de oxigênio ligados entre si. Está aqui uma representação desta moléculazinha bastante interessante que nós denominamos de ozônio. Agora, vamos ver um pouquinho mais sobre este composto, sobre essa substância. O ozônio é usado como alvejante também no tratamento de água, substituindo compostos clorados pelo seu poder bactericida. Então, o ozônio, nós também temos alguma utilidade para ele aqui na superfície. Não é só lá na atmosfera, não. Nós também temos alguma utilidade para ele aqui. Veja só. Ele é produzido nos aparelhos chamados ozonizadores, em que o oxigênio comum é submetido a descargas elétricas. Na atmosfera superior, o gás oxigênio transforma-se no gás ozônio, o qual é capaz de bloquear grande parte da radiação ultravioleta, permitindo apenas a passagem de aproximadamente 7% desta radiação. Por que o calor, a radiação do Sol, não nos fere tanto? Exatamente porque nós temos uma camada protetora, que é essa camada de ozônio, que nós precisamos cuidar muito bem dela. Tá, professor? Se produz oxigênio em laboratório, por que então nos preocupamos com a destruição da camada de ozônio? Por que não produzimos ozônio e mandamos para lá? Não. Aí é o seguinte, é a questão da quantidade, né? Pensa a quantidade de ozônio que precisa, né, ter lá na camada de ozônio. Então, esse é o problema. Agora vamos relembrar um ponto importante que são as reações de oxirredução. As reações de oxirredução são aquelas que envolvem perda e ganho de elétrons. São denominadas de reações de oxirredução, que é a abreviação de oxidação e redução. 2 processos químicos, oxidação, onde quando o elemento químico perde elétrons, redução, quando o elemento químico ganha elétrons. Tá. Aqui nós temos 2 exemplos de reações químicas onde ocorre oxirredução.
A reação química da fotossíntese e a reação química do metabolismo. Professor, eu estou olhando aqui, professor. Essas duas reações químicas são exatamente opostas? Sim, senhor. Sim, senhora. Observe, os vegetais precisam trabalhar para pegar o gás carbônico e a água e formar a glicose ou frutose, e aí nós vamos lá e pegamos, né, a fruta dos vegetais, ingerimos e o nosso corpo, o nosso organismo vai metabolizar, vai fazer o oposto, vai quebrar esta ligação, formando gás carbônico e água. São dois exemplos aí de reações químicas de oxirredução, que envolve, né, a perca e ganho de elétrons, transferência de elétrons. Aqui, aprofundando um pouquinho mais no quesito de reações de oxirredução. Nós temos o que denominamos de agente redutor. O agente redutor é aquele que sofre oxidação, aquele que perde elétrons. Observe aqui, ó. Nós temos esse composto genérico A com carga 2-, a reação se processando é aqui o composto A zerado, neutro. Por que que ele está menos como reagente e neutro como produto? Porque ele perdeu esta carga elétrica. Ele perdeu esses elétrons, ou seja, ele sofreu uma oxidação. E então, aquele agente que sofre oxidação, aquele composto que sofre oxidação, nós chamamos de agente redutor. E o agente oxidante é exatamente o oposto, é aquele que sofre redução. Redução é quando o elemento ou a espécie química absorve, ganha elétrons. Observe aqui, ó. O B neutro, a reação se processa, e o B negativo. Quer dizer que ele está ganhando elétrons. Por que, professor, ganhar elétrons fica negativo, professor? Lembre-se, elétron é carga negativa. Então, se você ganha elétron, você está ganhando carga negativa. Por isso que vai ficando negativo. Espécie química é uma expressão genérica equivalente a átomos, íons ou moléculas. Devido à transferência de elétrons, né, ocorre uma mudança da carga elétrica nas espécies. Observe aqui, ó. Aqui carga elétrica 2-, aqui neutra, aqui 2-. Então, essa transferência de elétrons vai ocasionar exatamente isso aí. Aqui, então, nós temos esse diagrama, esta imagem. Observe o agente redutor perdendo elétrons, então ele sofre uma oxidação. Aqui o agente oxidante, ele vai ganhar elétrons, observe, ele está ganhando elétrons, então ele está sofrendo uma redução. Então, oxidar, ele vai perder elétrons, reduzir, ele vai ganhar elétrons. Aqui eu tenho uma atividade para você, tá? Essa atividade aqui está relacionada à pilha de Daniel, uma das primeiras pilhas montadas, e as reações químicas é essa, o cobre e o zinco. Você vai analisar essas duas reações químicas e você vai dizer, tá, identificar qual delas sofre oxidação e qual delas sofre redução. Tempo. Professor, achei essa atividade muito bacana, professor. Muito bacana porque eu consegui retomar aí bem esses conceitos trabalhados até agora nesta aula. Confere aqui, confere a sua solução, tá? Confere a sua solução. Então nós temos aqui, ó,
Neste caso, o cobre com carga 2+, ganhando 2 elétrons, então ele está ganhando elétrons, a sua carga está diminuindo, está reduzindo, então nós dizemos que ele está sofrendo redução. O zinco neutro passando para zinco 2+, perdendo elétrons, então ele está perdendo elétrons, então o processo é denominado de oxidação. Muito bem. Vamos caminhar porque a nossa jornada ainda tem alguns passos a serem dados. Vamos relembrar o que é número de oxidação denominado de NOx. O número de oxidação nos ajuda a entender como os elétrons estão distribuídos entre os átomos que participam de um composto iônico ou de uma molécula. Nos compostos iônicos, o NOx, número de oxidação, corresponde à própria carga do íon. Essa carga equivale ao número de elétrons perdidos ou recebidos na formação do composto. Nos compostos moleculares, não existe transferência definitiva de elétrons. Assim, o NOx corresponde à carga elétrica que o átomo iria adquirir se a ligação fosse rompida, quebrada. Desse modo, o átomo de maior eletronegatividade receberia os elétrons do outro átomo. Agora, professor, eu quero que tu me lembras o que é eletronegatividade. Eletronegatividade é uma força que o elemento químico, que o átomo tem para atrair para si os elétrons. E claro, nós temos átomos que têm uma eletronegatividade maior que os outros. Então, essa eletronegatividade ela vai aumentando na tabela periódica de cima para baixo e da esquerda para a direita. Sendo o elemento mais eletronegativo o flúor. E aqui nós excluímos os gases nobres. Os gases nobres não são eletronegativos. Então, sobra os halogênios. Então, o flúor é o mais eletronegativo de todos. O segundo é o oxigênio. E aí, se você tiver que decidir sobre um outro elemento, você vai seguir esta regra. Quanto mais superior e quanto mais à direita o elemento químico será, mais eletronegativo. Reação de oxirredução nos compostos orgânicos. Reações orgânicas de oxidação são fenômenos químicos nos quais um composto orgânico é submetido a um agente oxidante. Vários são os compostos que podem ser submetidos a uma reação orgânica de oxidação. Contudo, poucos podem ser agentes oxidantes, como, por exemplo, o próprio ozônio, que nós estamos estudando nesta aula. Mas também tem o dicromato de potássio e o permanganato de potássio. A ozonólise, porque a reação química que nós estamos vendo em questão é a ozonólise. A ozonólise utiliza, claro, o ozônio na presença de água e zinco. Os átomos de oxigênio do ozônio ligam-se aos carbonos da dupla ligação do alqueno, originando um composto intermediário instável, denominado de ozoneto ou ozonida, o qual, por sua vez, se hidrolisa, originando aldeídos ou cetonas. Vamos ver, professor, um exemplo disso. Quero ver uma reação química que exemplifica tudo isso que tu acabaste de me falar, professor. Vamos ver. Então, nós temos aqui um alqueno. Claro, alquenos são aqueles compostos orgânicos que têm dupla ligação química. Está aqui um alqueno e está aqui o ozônio. Esses dois compostos irão reagir, formando o composto intermediário, que nós denominamos de ozoneto. Esse composto intermediário, na reação química, quando nós vamos equacioná-la, não precisa colocá-lo, tá? Apenas os reagentes e os produtos. Aqui ele está simplesmente para efeito pedagógico, didático, para você ter uma visão melhor do que é que está acontecendo. O que está acontecendo, professor? Rompimento de ligações químicas, tá? E rearranjo de ligações químicas, de elétrons. Então, nós vamos ter esta reação química aqui, ó. Água e zinco, tá? Água e zinco, na presença de água e zinco. E nós vamos ter o peróxido de hidrogênio, tá?
como produto um aldeído e uma cetona. Professor, tá, como que eu sei que isso aqui é um aldeído? Só para eu lembrar bem, professor. Claro, aldeídos são aqueles compostos orgânicos que na sua extremidade tem a carbonilo, C-O. Tá aqui, ó. C-O na extremidade do composto orgânico. É um aldeído. E cetona, professor? Cetona é quando nós temos a carbonila ligado, tá, entre dois carbonos. O C-O entre dois carbonos, tá aqui, ó. Esse carbono, aqui tem um grupo orgânico, aqui tem outro grupo orgânico e duplamente ligado com o oxigênio. Então, nesta reação química de ozonólise, nós vamos ter um alqueno ligando-se, reagindo com um ozônio, e aí nós vamos ter a formação de um aldeído e uma cetona. Tá aqui, ó, mais um exemplo, o 2-metil-but2-eno. Nós temos, então, este composto. Observe o número de oxidação desses carbonos. O número de oxidação desse carbono é -1, porque nós temos o hidrogênio, o número de oxidação do hidrogênio é fixo, mais 1, tá? Então, aqui, para essa molécula estar neutra, o número de oxidação desse carbono é -1 e desse é 0, porque ele está ligado a outros 3 carbonos. Então, identificando aqui o número de oxidação. Aqui o número de oxidação vai ser mais 1. Por quê, professor? O hidrogênio é mais 1, o oxigênio é -2. Então, para neutralizar esse -2 do oxigênio, eu tenho mais 1 e mais 1 do carbono. Tá? E na propanona, o número de oxidação do carbono é mais 2. Então, observe aqui, o 2-metil-but2-eno reagindo com o ozônio, nós vamos ter como produto o peróxido de hidrogênio e também vamos ter um aldeído e uma cetona. O aldeído em específico, o etanal, e a cetona em específico, a propanona. Aquela que nós já conhecemos popularmente como acetona, né? O nome oficial dela é propanona. Muito bem. Aqui, ó, aquilo que eu havia dito. A equação anterior pode ser escrita de maneira simplificada, omitindo este composto intermediário aqui, o ozoneto. Muito bem. Agora tem algumas observações a serem dadas nesse tipo de reação química. Observação 1. O ozônio atua como agente oxidante, pois ao sofrer redução provoca a oxidação do 2-metil-but2-eno. Observação 2, o NOx do oxigênio no ozônio é 0. Isso é um ponto interessante. Aqui, ó, o NOx do oxigênio na molécula de ozônio é 0, tá? É uma molécula, é uma substância simples. Então, o NOx dele é 0. Esse é um ponto importante. No peróxido de hidrogênio não é -2. No peróxido de hidrogênio, o NOx do oxigênio é -1. E no etanol e na propanona é -2, tá? Então, observe aqui. Aqui é 0, aqui o NOx do oxigênio é -1 e tanto no etanol como na propanona, o NOx vai ser -2. Muito bem. Observação 3, a finalidade da utilização do zinco é evitar que o oxigênio, que pode ser produzido pela decomposição da água oxigenada, oxide o aldeído a ácido carboxílico. Então, cada componente tem a sua função ali. O zinco, ele tem a função de impedir, que o oxigênio ele vai oxidar o aldeído a ácido carboxílico. Muito bem. Professor, estou vendo na tela algo para mim, professor. Tudo é para você, tá? Tudo que nós fazemos aqui, tudo que nós preparamos aqui, toda essa dedicação, toda essa competência aqui é para você. E esta atividade, claro, né, também em especial. Poderia ser assim, algo mais especial para você. Veja aqui, ó. Nesta aula relembramos as reações de oxirredução. O número de oxidação, simplificado por NOx, e aprendemos sobre a reação de ozonólise.
com base no conteúdo estudado, propõe a reação, o NOx dos carbonos envolvidos na reação e os nomes das substâncias na ozonólise do but-1-eno. Tá? Então, este composto, o 1-buteno ou but-1-eno, reagindo na reação química denominada de ozonólise, ou seja, na presença de reagindo com oxigênio, com ozônio, quais são os produtos obtidos? Eu vou lhe dar um tempo aí para você pensar nesta questão. Professor, tive que voltar um pouquinho nas minhas anotações, mas acho que consegui. E eu tenho certeza que você conseguiu, tá? Vem aqui, veja aqui, olha. Veja aqui, então nós temos um alqueno, tá? Um alceno, que é o but-1-eno, reagindo com ozônio, e nós sabemos que o produto vai ser um aldeído e uma cetona. Então, nós temos aqui esse 1-buteno reagindo com ozônio, com água e zinco, e aí nós vamos ter como produto peróxido de hidrogênio e um aldeído. Qual aldeído em específico? Bom, como vai ser rompida essa ligação química aqui, nós vamos ter um aldeído de um único carbono, né, que é o metanal, e o outro composto de 3 carbonos, que é prop, e vai ser uma cetona. Vai ser também um outro aldeído, desculpa, vai ser um outro aldeído, tá? Acetona se fosse assim, ó, se tivesse o C-dupla-O entre 2 carbonos, mas aqui não, aqui nós temos o C-dupla-O na extremidade da cadeia carbônica, então 2 aldeídos, o metanal, que tem um carbono só, e o propanal, né, porque são 3 carboninhos. Aí, al de aldeído. Aldeído porque a carbonila está no final da cadeia carbônica. E o número de oxidação dos carbonos, professor? Aqui é menos 2, porque ele está ligado a 2 hidrogênios, cada hidrogênio é mais 1, para neutralizar, menos 2. Aqui é menos 1, porque ele está ligado a 1 hidrogênio, hidrogênio mais 1, então, para neutralizar, aqui tem que ser menos 1. E aqui vai ser 0, né? 0 por quê? 2 hidrogênios seria mais 2. E aqui o oxigênio é menos 2 com mais 2, 0. E aqui mais 1, por quê? 1 hidrogênio mais 1, e aqui um oxigênio com menos 2 com mais 1, aqui tem que ser mais 1. Muito bem, muito bem. Professor, novamente neste slide. Sim. Infelizmente, chegamos ao final de mais uma aula. O que é que nós estudamos, professor? Reações de oxirredução, nós compreendemos a reação química de ozonólise e, claro, resolvemos algumas atividades. Aqui nós temos algumas referências utilizadas e fica o nosso agradecimento pela sua participação, dedicação, aplicação e certamente nos encontraremos na próxima. Um grande abraço e até mais!